Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Ba Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Olá, sejam bem-vindos a mais uma semana do nosso podcast. Espero que vocês estejam bem. Eu quero agradecer muito, primeiramente, a Divina Terra, que está patrocinando o nosso café maravilhoso hoje. Aqui eu tenho aquela cuca de banana maravilhosa da semana passada, que é feita com uma farofinha de noz pecan e farinha de amêndoas, e também uma coxinha de fungo com tomate seco, que é maravilhosa, e outra de frango. Para quem não conhece a Divina Terra, aqui de Balneário Camboriú, eles têm um café com várias comidinhas funcionais, doces, salgados. Eles fazem sob encomenda e eles também fazem algumas coisas na hora. Então é uma loja de produtos e suplementos naturais, mas que você encontra esse refúgio para você que de repente é intolerante, não pode consumir algum produto com glúten. Você que é vegano, eles têm para todos os gostos e eles aceitam vários tipos de encomenda. Então não deixa de conferir. O Instagram deles está aqui embaixo e muito obrigada, Divina Terra. A minha convidada hoje está muito feliz porque ela é uma gestante linda, maravilhosa e que vai contar um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua jornada. É uma pessoa que eu gosto muito, admiro demais, falo dela para muitas outras mulheres se inspirarem e hoje eu quis trazer ela para que você possa também se inspirar com a história dela. Bem-vinda, Ju! Obrigada! Estou muito feliz de te receber. Também, de participar. Para quem não sabe, eu e a Ju nos conhecemos na faculdade de nutrição, que foi quando a gente realmente ficou amiga, né? Você já tinha me visto na de comércio exterior, porque assim como eu, a Ju também começou a faculdade de comércio exterior. Aí a gente acabou mudando para nutrição na mesma época. A Ju transferiu, né? Acabou mudando, eu continuei e fazia as duas. Fomos parceiras de TCC, da vida e muitas trocas, né, Ju? Muitas trocas. E agora, Ju, você tá grávida, gravidíssima, de 6 meses. E que reviravolta na vida. Muito. Não é? Acho que desde a época que a gente se formou, assim, acho que se olhasse pra trás, você jamais imaginou que estaria onde você tá hoje. Com certeza não. Né? Bom, vamos lá. Vamos começar toda essa historinha, né? Porque eu acho que tem muito a ver também com todo o resultado do que você vive hoje com o seu processo de autoconhecimento. Sim, né? Com certeza. De ir na psico, né? Graças a Deus que tem terapia. Inclusive, Obrigada. até no episódio com a Gabi, da Garfite, a gente falou de você. Ela disse que ela gostaria de ter feito terapia durante a gestação. Eu falei, nossa, a Ju foi uma pessoa que disse, nossa, graças a Deus que eu faço terapia durante a gestação, porque é um momento... Sim. Não, desde... Eu ainda falei pra Cris, minha psicóloga, esses dias, a gente começou em 2017 e esse ano a gente fez uma retrospectiva, assim, desde que a gente começou. Meu Deus, hoje a Júlia, acho que não é à toa, mas a Júlia que vai se tornar mãe hoje, assim, ó, é completamente diferente daquela Júlia que chegou lá, é muito mais preparada, muito mais madura, nem eu tinha tão noção que eu era tão imatura pra tantas coisas, assim, meu Deus. Eu digo pra Cris, eu não vou largar ela nunca mais. Porque é um autodescobrimento, eu tava falando isso com a Marina também da semana passada, que a Júlia do ano passado é outra. Então você precisa descobrir quem é a Júlia grávida. Sim. O que ela gosta, o que ela faz, como é que ela lida com as situações, né? Então é um novo autoconhecimento. E Ju, você sempre sonhou em ser mãe? Sempre. Sempre foi uma certeza que eu tive, assim, que eu queria... Casar, era o meu sonho de vida, assim, casar, ter filhos, sempre foi. E como que você se sente hoje, casada, com filhos? Faz o quê? 2 anos que você casou? 1 ano? Novembro de 2021. Fez 1 ano também. No chá revelação do Arthur fez 1 ano, era a data bem certinha, 1 ano que a gente tinha casado. Não, às vezes demora a cair a ficha, assim, eu brinco com as pessoas que se não fosse a barriga me lembrando o tempo todo, a gente até esquece, assim, sabe? É muito, muito louco. Tanto que todo mundo diz que só vai cair a ficha quando o nenenzinho estiver ali chorando. Mas... Se vê vivendo esse sonho que você sempre imaginou,
É bem louco, principalmente porque nos últimos anos, assim, a minha vida, a minha e do Gui juntos, assim, a gente teve uma evolução muito grande como pessoas e os dois juntos, assim, daí quando a gente para pra ver onde a gente tá hoje é muito louco. Muito É louco. legal, né? Eu fico, até comentei agora, imagina daqui, quando a gente tiver 40 anos, imagina onde a gente vai estar, vai ser incrível, né? Tipo, não dá medo de envelhecer, porque você fala, nossa, se eu já tô bem melhor agora, imagina, eu vou estar ainda melhor quando, tipo, ficar mais velho, é bem né? isso. É bem isso. Ju, vamos lá, vamos começar por essa retrospectiva para você chegar hoje vivendo, na verdade, um grande sonho da sua vida, que foi que é casar, ter filho e tudo mais, né? Você é virginiana, sempre se cobrou demais, sempre foi muito certinha e, né, eu acho que muito pela constituição familiar, nossa, que é muito parecida em algumas coisas, quanto pela própria sociedade, a época em que a gente cresceu, a gente sempre quis se encaixar em algumas caixinhas, né? E eu acho que a do profissional foi uma que você de vez em quando estava tentando se encaixar. Sim. Você começou comércio exterior e conta a partir daí, né? Sim, porque na verdade meu pai tem uma empresa de comércio exterior, então quando eu terminei o terceirão, minhas amigas todas sabiam para onde iam, eu não sabia. Então na dúvida eu queria várias coisas, já pensei em odonto, pensei em arquitetura, mas aí fui fazer comércio exterior para ver o que ia acontecer. E realmente assim, não me identifiquei, trabalhava com o meu pai por trabalhar, realmente ali né, porque era uma imposição dele, enfim, então tinha que fazer alguma coisa. Mas quando chegou, se eu não me engano, eu parei no quinto. Em que período começa a fazer o TCC? No sexto. De Comex? Porque são 8, né? No quinto, eu parei e disse assim, não, se eu começar agora essa reta final e eu me formar, eu nunca mais vou voltar para fazer outra coisa. E daí um dia eu estava no escritório olhando os cursos que aceitavam transferência, processo seletivo, eu vi nutrição e daí eu disse assim, vou lá. Se não der em nada, pelo menos serve para mim mesma, entendeu? Então, aí fui, me inscrevi e assim foi. E aí você foi curtindo? Durante a faculdade teve o processo da compulsão alimentar e tal. É verdade, você passou por um processo de compulsão alimentar bem interessante, que a gente gravou um vídeo depois, até aqui pro canal. Deve ter, pesquisem aí. Quando que a gente deixa o link aqui embaixo ou aqui na tela. Começou mais ou menos em 2015 a 2017, assim, foi o período. Então foram 2 anos assim, me formei e tal. Mas não me encaixei, assim, até achei que eu podia trazer essa questão da compulsão pro consultório e tal. Era a minha intenção, né, amiga? Porque você sempre teve uma constituição, sempre foi magrinha, sempre comeu bem, tranquilamente, e do nada você se viu num momento de vida em que você começou a desenvolver isso, né? E na realidade eu vi o peso que o meu psicológico estava tendo no meu corpo, porque eu fiz todas as dietas possíveis e imagináveis, eu passava a semana inteira só comendo fruta e eu subia na balança e não emagrecia 1 grama. Então foi dali que começou, era com outra psicóloga, mas que eu fui vendo que eu precisava de um outro suporte. E foi nítido assim, a partir do momento, tanto que quando o Gui me conheceu eu ainda tinha 10 quilos a mais que o meu peso normal. E isso é muito claro pra mim, assim, porque daí quando o meu psicológico foi estabilizando e tal, o peso foi gradativamente voltando. Então, desde que eu tô com o Gui em 2017, nunca mais eu me preocupei em fazer... Me cuidei normal, mas sou muito formiga e gosto de doce. Mas assim, eu comendo sempre as coisas que eu tinha vontade e me respeitando. Aprendi muito a respeitar meu senso de fome, de saciedade, assim, então parar de comer quando eu realmente estou satisfeita. E o meu corpo estabilizou. Só que pra isso é muito importante também, né, Ju? Você tá calma, tá consciente. Porque às vezes você sabe que você tá comendo por vontade, mas você não para. Porque você tá com a mente agitada, porque você tá ali com questões que você não consegue resolver, porque você tá com... Enfim. É um vazio que tu quer preencher e é um vazio que não cessa nunca, então tu come quantidades absurdas mesmo. Hoje eu penso assim, como que cabia, né? O mesmo corpo, é a mesma pessoa. E mas é porque era psicológico. É muito engraçado e eu tentei aplicar isso no consultório. Talvez eu não tenha tido tempo suficiente de realmente criar uma técnica, né, para que eu pudesse passar isso de uma forma mais correta para o paciente, convincente e tal. Então, porque leva tempo, né, amiga?
Porque não é em uma consulta, Sim. é um atendimento diferente, diferenciado. Você tem que estar muito ali perto do paciente, dia após dia. Não é um trabalho que tu trabalha com metas, então, sabe? Porque é difícil estipular para uma pessoa com compulsão alimentar, estipular uma meta, ela já tá cheia de estresse ali, o próprio corpo dela, enfim. Então, aí eu acabei vendo que o consultório não era pra mim, que eu não tinha pulso, assim, pra lidar com aquilo. Eu não sabia lidar com o paciente, não conseguir chegar no objetivo dele, enfim. Você se frustrava, se cobrava, talvez. Sim, me sentia cobrada pelo próprio paciente, né? Não funcionou. Porque vinha muito aquela coisa de tô indo numa nutricionista, então ela tem que resolver meu problema. Sim, a pessoa quer ser resolvida, na realidade, né? Sim, sim. E é muito legal, porque quando você vai no psicólogo, ele te mostra, claro, tem toda essa técnica, ele te mostra que um negócio é ali, claro, ele tá ali pra te ajudar, mas é você que vai ter que fazer. E é muito legal, porque o psicólogo, ele te ajuda a encontrar esse vazio. Sim. Quais são esses vazios? E daí quando você sabe qual que é o vazio, fica mais fácil. Porque muitas vezes quando você tá nesse estado, você não sabe qual que é o vazio que você quer preencher. Sim. Sim. Né? Tanto que depois, aí em 2019, que eu comecei com a Cris, a minha psicóloga atual, eu ainda brinquei com ela esses dias que só agora, 17, 18, 19, 20, 21, 4 anos, não, 19, 20, 21, 3 anos que eu tô com ela. Só agora eu tenho a noção de muitas coisas. Agora eu tomo decisões conscientes, mas todo o meu processo com ela, de ir procurá-la, e desses 3 anos buscando, assim, foi sempre por dor, assim. Então, tipo, eu sentia dor relacionada a várias coisas, muitas coisas me faziam sofrer e eu não queria mais sentir aquilo, então eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. E a terapia me ensinou que assim, só você pode fazer. Então não adianta terceirizar, eu era muito assim, vitimista, eu botava a culpa nos outros, sabe? Então, na terapia eu aprendi autorresponsabilidade. Então o outro, se ele quiser seguir sendo um babaca, a pessoa vai seguir sendo uma babaca, ela tem o direito de ser. É tu que vai querer ficar ali ou não. Exatamente, o que você vai fazer com isso? Com isso, né? Exato. É muito legal, eu tava falando com uma pessoa essa semana e eu falei assim, ela vai continuar pensando isso. Você pode fazer diferente, ela vai achar outra coisa pra achar ruim. Só que aí vai da tua questão, né? Ou você vai ficar tentando mudar todas as situações pra agradar ela, ou você vai... Não, tudo bem, ela vai falar mal e eu vou ter que conviver com isso. Porque senão é muito pesado você ficar tentando, né? Ou consertar o outro, ou suprir expectativas do outro. E se assim como tu faz a tua caminhada, tipo, não é direito teu nem dever teu tirar a caminhada do outro, porque ele vai ter que fazer a caminhada dele. Exatamente. Né? Mas se ele quiser seguir vivendo assim, também é um direito dele. Então eu sentia que assim, eu pesava muito as minhas relações, porque eu cobrava, sabe? Eu achava que as coisas tinham que ser de um jeito, amizades têm que ser assim, relacionamentos têm que ser assim. E eu aprendi que não, as pessoas são como elas quiserem ser, mas eu também tenho o livre-arbítrio de escolher como eu vou, se eu quero a pessoa na minha vida ou não. Então, assim, quando eu aprendi a autorresponsabilidade, parece que a vida fiz assim, ó. E foi isso que te ajudou no processo de compulsão também, Ju? Eu ainda não tinha essa clareza. Não tinha, porque eu acho que o processo de compulsão mesmo, que eu senti, foi, depois que eu comecei com o Gui, foi assim, uma tranquilidade emocional nesse sentido, assim. Senti, apesar de que depois que eu comecei com ele, começaram outros desafios, Sempre né? a vida. De uma vida junto, de tu, né, pagar a conta e tudo mais, que até então era uma vida que eu não tinha nem noção, né? Então, mas desde que eu comecei com o Gui, algumas coisas foram estabilizando internamente, que eu acho que talvez foi o que me levou pra compulsão alimentar, sentimental, talvez, sabe? E dali pra frente eu fui descobrindo outras coisas talvez mais pesadas, como a carreira, como, né, tu tem uma casa, tu tem... Outros desafios. Enfim, aí enfrentou o processo ali, conheceu o Gui, que é seu marido hoje, e aí tá, beleza, não quero mais atender, me frustrei, não vejo que é meu perfil. Pois é. Que você insistiu bastante, né? Insisti, eu tentei por algumas vezes, foi um vai e volta, assim, eu tentei por algumas vezes, tentei voltar num outro perfil, tipo, não, então tá. Então, agora eu vou trabalhar com a nutrição, tipo, a partir do momento que tu ingere menos calorias do que tu gasta, tu emagrece, vou trabalhar com...
mas eu não conseguia botar isso em prática, porque não era a forma como eu acreditava trabalhar, De sabe? novo, você tava tentando se encaixar numa coisa que não era você, né? Que não era. E nesse mesmo período, eu comecei a namorar o Gui, o meu cunhado, né, irmão dele, tinha um estabelecimento em Itajaí que tinha, né, bolos sem glúten e tal, e ele viu que eu tava recém-formada, né, sem fazer nada, perdida. Ele disse: Ju, fiquei sem meu fornecedor de bolos, tu não quer começar a fazer só pra colocar aqui? Não me lembrava que tinha sido Foi a assim. iniciativa dele. Ok. Ele me ofereceu. Porque tu sempre gostou muito de cozinha, Sempre. sua mãe sempre cozinhou. Sim. E de doce, né? Sempre amei doce. Então eu vi uma possibilidade de começar uma empresa de doces de uma forma mais saudável, aliando a nutrição. E assim eu fui, só que como boa virginiana, então eu não consegui começar ali bem devagarzinho entregando o bolinho de qualquer jeito. Eu já queria botar a tabela nutricional, mandar fazer uma embalagem, mandar fazer uma logo. E assim foi indo. E aos poucos o meu pai foi vendo que estava tendo retorno, porque vendia super bem. Ele foi investindo também e me ajudando, então com agência de publicidade e tudo mais, fazendo logo, dando uma cara melhor para a marca. E ali foi. E você gostava desse processo, nesse começo? Eu gostava. Você era bem apaixonada, Sim, né? Eu gostava muito, porque assim, eu participei, tanto que hoje eu não sinto peso nenhum em ter fechado a marca, porque eu sei que, tipo, eu dei o meu melhor e eu participei de cada vírgula que tava lá, fui eu que pensei, sabe? Então, e daí começou na cozinha da minha mãe mesmo, com o que ela tinha de batedeira e tal, e liquidificador, a gente foi melhorando aos poucos, e meu pai comprou um forno, e daí a gente foi, assim, pesquisando receitas, porque eu queria muito que a pessoa pudesse, meu intuito com a marca era que a pessoa pudesse comer, que era a minha vontade, um doce que tivesse gosto de doce que se come numa padaria comum, mas que fossem sem glúten, sem lactose, para pessoas que não podiam comer aquele doce tradicional da padaria, elas poderiam comer o meu e elas iam se sentir satisfeitas. São preenchidas. Exato. E daí eu fui a minha busca, assim, tanto que todas as receitas que eu tinha, eu mesma desenvolvi. Foi pegando do livro de receitas da minha mãe e transformando em sem glúten, sem lactose, um baita desafio. Sim. Porque as farinhas não se encaixam, a farinha de trigo, nesse sentido, ela dá textura para qualquer receita, é maravilhoso. E eu fui tendo que descobrir esse mix de farinhas e como que os ingredientes se comportam, e assim passou 4 anos. Aí construí a parte da frente, fiz uma cozinha profissional, a loja, que acabou durando um ano. Foi um ano? Uau! Foi um ano. Dentro, ali perto, anexo à casa dos seus pais também. E aí você fazia entregas, né? Era pessoa física, chegou a ter alguma coisa jurídica? Sim. Né? Desde muito cedo meu pai já fez. Não, que eu digo as entregas para pessoas jurídicas, se eram empresas que pediam também. Também. Ah, legal. Tanto que quando deu a pandemia, estourou a pandemia, foi a época que eu mais cresci, assim. Porque eu entrei pro iFood e daí, assim, fez um boom de vendas e foi daí que a gente resolveu realmente ter um espacinho ali para que a pessoa que viesse buscar uma encomenda, via que tinha outra coisa, sabe? E ter realmente um espaço, uma cozinha fora da cozinha da minha mãe e tal, realmente bem profissional, assim. Era o intuito. Sonhei ter um café e tal. Nossa, sim, eu lembro. Sua cara. E nesse meio tempo você tava namorando com o Gui. Sim. E já estavam querendo se juntar. Já estava. Os trapos. Em 2000, a gente se conheceu em 2017. Então, assim, né, sem datas exatas, mas acho que eu comecei a Health Notes em 2018. E em maio de 2019 eu fui morar com ele. E foi daí que realmente... Porque até então eu tinha minha empresa, mas eu morava na casa dos meus pais. Então eu não pagava conta, eu não, né? E o que tu tinha, o que sobrava ali era pra você mesma. Mim, exato. Então quando eu fui morar com o Gui, aí eu fui ver o que era. Ele ganhava o X dele, eu ganhava o meu. E eu fui vendo que aquilo que a minha empresa estava rendendo não era o suficiente. E foi daí que realmente começou, assim, aquela minha inquietação de que eu preciso, né? Então... será que para crescer eu preciso ir para um outro espaço? Eu preciso pagar um aluguel, tá com uma porta aberta num lugar mais visível? Mas como se ela não me rende hoje nem o suficiente para eu pagar um funcionário para me ajudar? Então eu fui empurrando dessa forma assim, porque eu queria muito que aquilo desse certo. E no início é assim, né, Ju? A gente sabe. Eu acho que a grande questão, que é o que a gente estava falando antes, é que eu vejo muito isso, assim, sabe? Você tentou
E claro, beleza, fazia um ano que você tinha aberto ali esse negócio, só que coincidiu muito com a fase que você tinha saído de casa. E esse sair de casa, você, querendo ou não, a sua vida, ela mudou muito. Sim, né? Muito. Você deixou de fazer coisas que você fazia. Exato. E a gente passa a conviver com pessoas e tu vê as coisas acontecendo para as outras pessoas. E assim... Que era do teu dia a dia. Que era... Aí é que tá, né? Não que seja um problema, acho que faz parte da vida de todo mundo ter que abrir mão de certas coisas. Mas nesse sentido eu abri mão de várias coisas, assim. Não me arrependo em nenhum momento, tanto que hoje quando eu paro pra pensar... Foi um puta aprendizado, né? Sim, e tudo que eu tenho hoje, eu só tenho também porque eu passei por isso e dou valor ao que eu tenho hoje, porque eu passei por isso, assim. Teve que abrir mão de muitos luxos, digamos, exato, né? Não passei por dificuldade nenhuma, mas tipo, saí da casa dos meus pais, uma casa muito confortável. Fui morar numa kitnet de 17 metros quadrados, que a gente brincava que tu ligava o aspirador numa tomada, tu aspirava a casa inteira e não precisava trocar a tomada, ou seja, era muito pequeno. E eu fui lá visitar, gente, você tava muito feliz, era sua primeira casinha, e com o teu jeitinho, ai, que louco, tanto né? que eu brinco com o Gui, foi o lugar que eu mais sofri pra sair, eu sofri mais pra sair de lá do que da casa dos meus pais, porque a primeira casinha a gente foi muito feliz lá, eu e o Gui, assim, foi tipo bem o nosso começo, assim, mas eu via que eu queria mais, assim, eu queria mais da vida, eu queria morar num lugar melhor, eu queria várias coisas. E coisas que você teve que deixar de fazer, né? Esses pequenos luxos, tipo, então viagens que você fazia. Desde frequentar um restaurante, ou porque primeiro tu tinha a conta pra pagar, tu tinha o aluguel pra pagar, tu prioridades. tinha... Exato. E daí eu comecei, daí eu queria que a Health Note saísse do cliente direto pra vender para lojas. Não me adaptei porque eu queria fazer um produto muito fresco e o produto muito fresco não cabia na prateleira por tantos dias, mofava, então para a loja não era. Rodei assim Blumenau, Brusque, até consegui botar para vender em algumas lojas. Então assim, eu tenho a noção de que eu me esforcei muito, eu tentei achar o caminho, sabe? Mas hoje eu vejo que talvez... Acredito muito assim que tudo tem um propósito. E não era pra ser. E eu lembro das conversas que a gente tinha naquela época de como frustrava você tá vendo que estava muito longe o teu sonho. Exato. De casar, de ter filhos, de ter aquela família de margarina, mas ao mesmo tempo tão perto, né? Tipo, porque aí o que aconteceu? Você falou, bom, se eu tivesse feito comércio exterior, se eu tivesse seguido os passos, eu poderia, quem sabe, né? Mas eu tô insistindo nisso aqui e o meu sonho tá cada vez mais distante. O que mais me deixava frustrada, assim, ó, era que eu me sentia capaz de mais. Porque, assim, sabe, eu me esforçava, o medo não era de trabalhar. Se eu tivesse que trabalhar de domingo a domingo, já trabalhava. Eu era o marketing, o caixa, o tudo, né? O compras, o vendas. Mas eu não me importava com isso, desde que eu tivesse vendo um retorno. E eu não via. Então chegou uma hora que eu senti que eu remava e eu não saía do lugar, não saía do lugar. E o Gui já estava na pandemia, o Gui começou a trabalhar com o meu pai, porque a gente ficou sem um funcionário na época, e o Gui também estava parado, o trabalho dele. E o meu pai perguntou, Gui, tu não quer começar a aprender? E ele disse, eu quero. E super se adaptou, né? Meu Deus, ele é o sucessor do meu pai, e eu brinco que se eu tivesse escolhido a dedo um tão parecido com o meu pai, eu não teria achado. Olha porque só. Assim, ele tá lá há 2 anos e assim... Ele comanda, ele tá voando. E ele se encontrou. Então foi um processo muito bonito individualmente. Que legal. E juntos, porque, né, querendo ou não, os dois na kitnet tiveram que abrir mão de coisas. Então, tipo, juntos a gente viu que vai dar. Vamos junto que vai dar, uma hora vai dar. Sim. Então hoje ele como pessoa, esses dias eu ainda falei pra ele, tu tem noção da pessoa que tu se tornou, entendeu? Do pai. Então assim... Tipo, ele se transformou como pessoa também, sabe? Foi muito legal de tudo ver. Isso que vocês passaram, né? E, bom, enfim. E aí você resolveu... Eu lembro que a gente trocava muito, assim, sabe? Essa coisa que, tipo, era sofrido e tal. E a gente sabe que começo é assim mesmo, enfim. Só que aí veio um convite pra você. Então... Aí a gente já tava ali, o Gui já tinha me pedido em casamento. Eu disse, bom, não sei nem como é que nós vamos fazer esse casamento, porque a gente mal paga as contas, mas é o meu sonho. É o meu sonho e a gente vai fazer, e tanto que fez. Se hoje tu me pergunta como, se eu tivesse que botar uma conta em cima da outra, eu não sei como é que fechou, mas fechou, casamos. E um pouquinho antes do casamento, a moça que fazia parte do financeiro do meu pai saiu e ele disse, Júlia, tu quer voltar?
Eu disse, olha, tu não me chama 2 vezes. Porque o teu era o que eu fazia antes, né, de ter... Começar eu nunca trabalhei com o comércio exterior em si. Sempre foi a parte financeira, assim. E por mais que você não gostava, aquele convite te tentou. É porque daí, amiga, eu já tinha uma outra visão do que era ter uma empresa. Eu tentei ter a minha própria empresa, sabe? Até então eu era adolescente sonhadora, que achou que, né, ai, não preciso fazer uma coisa que eu não gosto, eu vou trabalhar com o que eu amo e vou ganhar dinheiro. Até que realmente tu tenta e tu vê que não é assim tão simples. Então, tanto que eu e o Gui vimos a empresa do meu pai como uma oportunidade de vida. Então, assim, tá no mercado há 30 anos, sustentou a minha família por todo esse tempo muito bem. Então, tipo assim, o meu irmão tem outros sonhos, então como assim a gente vai deixar isso aqui? Alguém tem que... Então, daí a gente pegou juntos, eu e o Gui, né? Então, vamos lá. Ele se interessou... Aí você entrou pro financeiro. Pro financeiro, ele se interessou pela parte que eu não me interesso, que é a legislação do comércio exterior e naturalmente ele pegou do meu pai esse interesse e eu com a parte financeira. E daí estamos ali. E foi disso que eu acho que assim, que realmente nesse 1 ano e pouco a vida voou, né? É muito legal. Deslanchou muito, muito. Assim. Dá pra ver, amiga, porque a Marina, que veio semana passada, ela teve um processo em que quando ela foi buscar a mudança do corpo dela, a carreira dela deslanchou, tudo deslanchou. Então eu acho que muitas vezes quando a gente força algo que não é certo nem errado, mas que não é do nosso propósito, estar naquilo ali, agora falando do teu caso, talvez não era teu propósito, talvez, é como eu falei pra você, eu trouxe muitas pessoas aqui que falaram de persista no seu sonho, que no começo é difícil, mas vai dar certo. Isso me dividia muito, porque a gente escuta isso muito na internet hoje também. Mas eu vejo muito que existem tipos de pessoas. E, por exemplo, eu sempre vi, eu lembro quando a gente estava na faculdade, você via aquelas casinhas de vó, quando a gente ia fazer, sei lá, viagem técnica, e você falava, ai, meu sonho é morar nessa casinha, eu amo limpar. Você falava assim, eu amo faxinar, gente, eu seria uma ótima dona de casa. Se eu pudesse ser, tipo assim, ó, empregada, eu seria, tipo, porque eu amo fazer isso. Você gostava disso. E não era a questão de eu quero ser, não quero trabalhar, eu quero ser dondoca. Sim. É o que faz o teu coração vibrar. Pra mim, era muito claro que era essa questão do cuidado, de ter uma família. E talvez o profissional é uma coisa, sim, que é importante pra você, mas muito mais na questão financeira. Sim, muito, né? Muito. Então... Tanto que eu acho que deslanchou mesmo, porque assim como na compulsão alimentar, a partir do momento que eu me vi em paz, eu consegui resolver outras coisas, eu consegui deixar que as coisas fluíssem. Porque como boa virginiana, então assim, ó, aquilo me consumia, sabe? Tu saber que amanhã tu tem um boleto pra pagar e tu não tem o dinheiro no caixa, tu não tem... E isso era na empresa e no pessoal, porque um refletia no outro. Só o que o Gui ganhava não era suficiente, então... Os dois tinham que se unir, né? Então, a minha parcela também era importante, dependia da minha parte. Então, a partir do momento que, cheguei, eu tenho um salário fixo, que era praticamente o dobro, quase o triplo do que eu tirava da minha própria empresa. O Gui também, então daí as coisas a gente pôde... respirar. E agora eu posso viver a vida que eu sempre quis, né? Exatamente. E é isso que eu falo, o propósito. O que é o propósito? Muitas pessoas acham que o propósito está muito atrelado à profissão. E às vezes não é. Sim. Né? Eu vejo, por exemplo, o meu irmão veio aqui e ele falou, eu falei, meu Deus, Gabriel, como é que tu consegue, tipo, o negócio dele é abrir coisas, é ver resultado, é essa coisa do ver resultado. Falou, cara, eu não conseguiria ter uma empresa de lubrificante ou de sanduíche. Eu, Bárbara, eu preciso amar, entendeu? Porque senão eu não tenho esse motor que me motiva a fazer o negócio. Sim. Porque eu já tentei fazer outras coisas e eu não tinha esse motor. E cada um tem um motor diferente. Tipo, o Gabriel é esse. Eu conheço pessoas que o motor é tu ver resultado no que tu tá fazendo, não importa o que seja. Seja, sei lá, vender roupa, enfim... ou vender sanduíche. Sim. E no teu caso, o que tava te tirando a paz era você não tá tendo o teu propósito é muito isso. E eu entendi claramente que não... Pra mim ficou claro, tipo assim, que o amor, apesar de eu amar aquilo ali, botar toda a minha energia no que eu tava fazendo, a partir do momento que não me trazia um retorno que eu considerava mínimo, ou que não me dava possibilidade de crescimento, assim... financeiro, não era pra você. Não era, porque me tira muito a paz. Assim, a questão sabe?
E tanto que a empresa, eu saí de uma empresa que era minha, segue sendo minha, Sim. porque eu vou levar isso, né? É meu e do Gui. Mas assim, a empresa ela já funciona por si só. Então, né? Eu posso só melhorar, então eu posso agregar a minha energia e melhorar essa ela. Força de vontade de trabalhar que você tem. E melhorar ela, exato. Então eu vi que assim, sim, tu pode amar, pra mim no caso, tu pode amar muito, mas se não der um retorno mínimo, me consumia muito. Então Total. Hoje eu vivo em paz. E daí as coisas, e tudo foi melhorando muito em volta. A gente saiu de um apartamento, conseguiu, né, mudar para outro e tipo aí engravidar. O medo que a gente tinha tanto de engravidar era o quê? Não, a parte financeira de não ter como. Hoje a gente tem a plena noção de que vai dar, Vai então dar certo. sabe? Porque a gente vê possibilidade de conseguir mais se precisar, sabe? De que se tu se empenhar, aquilo ali vai te dar um resultado. Total. Isso é muito bacana da gente observar, né, Ju? O que é importante para cada um? Sim. O que é... E isso que eu queria quebrar também, né? Porque é como tu falou, pra você, sim, eu quero talvez, tipo, eu amasse fazer bolos lá, mas não estava me dando o retorno que eu queria, não estava me dando a vida que eu queria. E pra mim, isso é muito importante. Exato. E aí você achou outra coisa que tá te dando Sim. a vida que você queria, e isso faz você ficar bem e a vida girar e Tanto né? que eu converso com algumas amigas e tal, e eu vejo que antes, quando eu tava ali com a empresa, eu tinha. Por aqueles anos eu tive aquela vontade que a gente tem assim, de ser uma baita empresária e de dominar o mundo, e sabe? Só que hoje, isso foi desde que eu engravidei, assim, que eu descobri que eu tava grávida, porque eu tinha essa sensação mesmo depois que eu voltei a trabalhar na empresa do meu pai. Eu queria, pergunta pra ele, eu dizia, pai, a gente ainda vai alugar esse andar inteiro, a gente vai ter não sei quantos funcionários. Então eu trouxe a vontade do crescer junto comigo pra empresa do meu pai. Só que é muito engraçado que desde que eu descobri que eu tava grávida, assim, ó, a única coisa que eu quero é viver a minha família. Entendeu? Que linda! Sim, então tipo assim, eu descer com o cachorro, ficar em casa, eu levo a criança na escola, buscar na escola, que foi o papel que desde que tu me conhece eu digo que eu queria fazer. Então parece que me trouxe de volta pra uma coisa que eu sempre quis muito e que talvez por várias influências e tal, eu tinha mudado, eu tava sonhando com outras coisas e parece que isso agora veio me lembrar que era realmente assim, o casamento, todo dia o marido chega em casa, sabe aquela coisinha bem bobinha assim? Você ama, essa é a sua cara, sabe? Tipo, eu acho que é muito isso, porque cada vez a gente vê muito, né, na nossa idade, as pessoas falando, porque eu não tenho que casar, ter filho, porque, né, era muito uma pressão das nossas mães e tal. E a gente veio muito com isso, e isso nos agravou. Não, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que trabalhar, eu não preciso de homem, eu não preciso de filho. Inclusive, gravei um episódio de podcast com a Joanara, onde a gente falava como essa mentalidade agrava as mulheres muito do lado masculino. Mas isso sempre foi muito natural teu. Você falava, não, gente, eu quero sim ser aquela pessoa dona de casa, mãe. E assim, era tão bacana de ver... Porque muitas vezes você teve vergonha disso, né? Que era uma coisa tão natural. Acho que era a gente falou... Eu falei, Ju, mas isso é muito natural teu. Se você quer, não tenta abafar. Sim. Isso, né? E eu acho que isso, a terapia me ajudou também porque quando chegou a hora de eu fazer a escolha, vou voltar pro meu pai, eu vou insistir, eu já tinha a maturidade suficiente e daí o que os outros vão pensar se eu quero largar o meu sonho, se eu quero ser só dona de casa, entendeu? Então eu vou voltar. Porque no começo passa várias coisas na cabeça. Tu vai voltar pro mais fácil. Porque tu vai voltar pra onde, né? E daí eu disse, não vou voltar. E se alguém me perguntar, assim, eu desisti porque eu achei que tava muito difícil mesmo, pra mim não tava bom. E resolvi voltar pro mais fácil. E eu tô muito mais feliz agora. Nossa, isso é muito... Ai, que peso, assim, né? Que você tira... Sabe, só de tu falar, eu sinto esse alívio. E não sinto só esse alívio. Eu te gravei um áudio e falei, amiga, você tá muito feliz, né? Porque quando você falou, amiga, eu decidi fechar a empresa, eu falei, ai, que dó, porque eu amava, né? Primeiro. E a gente tinha recém começado uma parceria, né? Sim, a gente tinha começado uma parceria. E eu amava, mas não foi nem pela parceria, foi tipo, e eu ver, e o sonho da Ju e tal. E daí quando eu vi você trabalhando, eu falei, cara, a Ju tá muito mais feliz. A Ju tá vivendo o propósito dela, tá vivendo o caminho dela. Porque tu vê, quando a pessoa tá, minha opinião, quando tu vê a pessoa seguindo o caminho que é o dela, sem ninguém colocar,
ela tá feliz, ela tá vibrando, e era assim que você tava. Sim. Então dava muito pra ver que você tava se afastando dessa tua essência que é, eu nasci pra faxinar minha casa, pra esperar meu marido, pra criar meus filhos. E você assim, eu acho que tem muitas mulheres como você, mas que não têm essa coragem de admitir pra si mesma, ou estão muito distanciadas, né? Ou que querem trabalhar, mas tem muito essa coisa, porque você tinha, eu tenho que dar conta, eu tenho que isso e tal. E muitas vezes, né, a gente perde essa essência. Porque eu achei que eu ia dar conta de tudo. Tanto que o começo da gravidez foi, assim, os 3 primeiros meses em que eu me sentia realmente muito mal, assim, eu me sentia muito mal. E depois eu brinco com a minha psicóloga que foi um detox pra mim, porque foi tipo assim, pra mim mostrar que realmente eu tenho que deixar o controle pra outras pessoas, não dá pra eu controlar tudo. E que assim, imagina se eu estivesse lá querendo ser a dona da porra toda, fazendo bolo, em pé fazendo bolo, sendo que foram 3 meses que eu passei deitada, assim, me arrastando E se você não fizer, vai faltar dinheiro. Exato, né? Tu já pensou como é... Aí eu cheguei à conclusão de que talvez eu nem tivesse conseguido engravidar se eu tivesse naquele ambiente ainda. Mas desde que eu voltei a trabalhar na empresa do meu pai, podia fazer a minha função com o meu laptop, trouxe meu laptop aqui, se fosse alguma coisa urgente. Então, sentada em qualquer lugar ou deitada na minha cama, como eu passei vários dias, eu conseguia fazer o que precisava ser feito, entendeu? E outra, a empresa já estava lá girando, tava cada um fazendo a sua parte. Então eu sou só mais uma engrenagemzinha daquilo ali. Então tu não carrega um peso de que tipo assim, meu Deus, se eu não fizer, nada vai funcionar, não vai entrar dinheiro nenhum, né? E isso é muito bacana, porque aí a gente te vê super feliz nessa constituição, né? E até teve a Mila, que veio aqui, falou também como é que foi o processo dela. Ela trabalhou com o sonho dela por muito tempo. Depois ela voltou a trabalhar com a empresa do pai dela, que é onde ela tá agora. Ela tentou várias coisas, realizou. E isso é muito legal, né, amiga? Que você realizou porque senão talvez você também pensasse. Com certeza eu ia ficar no IC sempre. Foi muito importante, muito. Tanto que eu não considero assim, não deu certo. Deu certo enquanto teve que dar. E me ensinou muita coisa. Assim, deu super certo e só não foi mais pra frente porque você fez essa escolha. Porque se você quisesse, eu tenho certeza que iria. Sim. Sabe? Então isso é gostoso. Sim. Ju, e a gente tá falando tanto, né, dessa questão do autoconhecimento, dessa maturidade, né? De, nossa, quando você entendeu que é assim que você funciona, que o que ia trazer paz pra você era uma coisa que estava à sua disposição também, é isso, né, amiga? Tipo, você tinha à disposição a empresa do seu pai e tudo mais, tava fácil, era só uma decisão, que era isso que ia te trazer paz através desse autoconhecimento, né? Então, a gente tá falando muito nisso. O quão foi importante, tipo, esse autoconhecimento pra agora, que você falou, eu sou tão madura quando eu fiquei grávida, né? Quais são as questões que vieram dessa Júlia perfeccionista e tudo mais? O que você tá vivendo, assim? Eu acho que muito, assim, que a gente não controla, né? Vou pegar uma água aqui. As coisas. Acho que todo virginiano tem a mania de achar que controla tudo, né? Mas é porque realmente é uma experiência... Eu não esperava, apesar de sempre ter a certeza que eu queria ser mãe, não é uma coisa que a gente imagina, não tem como imaginar. Tanto que no começo, como eu fui pega muito de surpresa por essa questão do passar mal, assim. Eu não imaginei, por mais que dissesse, grávida enjoa. Mas assim, eu não tinha, né, não mensurava o que era enjoar. E pra mim foram 3 meses como se eu tivesse com virose. Só que a virose das 7 dias passa. E ali ficou 3 meses. Tanto que eu comecei, todo mundo dizia, Ju, vai passar. Tipo, beleza, eu tava ali acreditando naquilo, mas não passava. Então, assim, foram 3 meses que eu nem vi onde eu tava, nem vi como eu vivi, nem, sabe? E tanto que eu brinco que a minha gravidez começou mesmo no 4º mês. Porque chegou o 4º mês, não era 100%, mas já tava um pouquinho melhor. E dali pra frente, no 5º mês mesmo, meu Deus, eu não acreditava ser possível a gente se sentir linda. E tanto que, assim, se eu puder, antes da academia, ainda falei pra Jé esses dias, não treinava só de top de jeito nenhum. Antes de engravidar? Antes de engravidar. E tipo assim, era magra. Agora, mesmo com o barrigão desse tamanho, a pessoa só vai malhar de top, entendeu? Porque você tá amando sua barriga? Muito, muito. Não é uma coisa que me incomoda. No começo, tu passa por aquela adaptação que as roupas deixam de servir, mas eu acho que era mais
Não pela roupa, mas pela forma como eu me sentia. Eu me sentia mal mesmo, assim, sabe? Ruim. Eu me sentia muito ruim. Depois que isso passou, assim, nossa, voltou, assim, energia total Mas é uma coisa muito louca, porque a gente, por mais que tu converse com pessoas que te digam como que é uma experiência completamente... Eu fico imaginando só o que ainda tá por vir, entendeu? Porque ainda tem, né? Depois que nasce, imagine. Então... Sim, e cada fase vai ser diferente, né? E é muito engraçado porque a Gabi que veio aqui, ela falou sobre essa questão da barriga, da não aceitação da barriga dela, né? E aí a gente vê como cada história é muito única de novo, né? Como muda muito. Mas eu vou te dizer que assim, por exemplo, um dos meus maiores medos no começo era que o Arthur viesse com algum problema, e eu não tô dizendo aqui que eu amaria menos se a criança viesse com algum problema, não é isso, mas que fosse alguma coisa que eu estivesse fazendo errado, que acarretasse, então, né, então daí desde o começo, daí vinha atrás de ti, tipo, o que a gente precisa suplementar, porque, só que ao mesmo tempo eu me sentia muito mal e eu só tinha vontade de tomar água com limão, e daí eu vivia naquela culpa, tanto que dizem aquela frase, nasce uma mãe, nasce a culpa, é totalmente real, porque assim, eu me sentia muito... Tanto que eu acho que também começou a deslanchar depois do 5º mês, porque eu já tinha feito 2 exames de ultrassom. Isso era uma coisa que te preocupava, muito, né? Muito. Tirava o sono, você falou. Tirava. E eu me sentia assim, mas isso de eu estar sendo responsável, estar fazendo alguma coisa que tivesse prejudicado o desenvolvimento dele, assim. E daí conforme eu fui vendo que ele tinha desenvolvido, tava ali, tava crescendo tudo certinho, peso e tal, as cavidades do coração, daí tu faz o morfológico, tu vê que tá tudo se desenvolvendo, aí cada vez que eu ia fazer um exame saía um peso, assim, sabe? Então, mas essa questão da barriga, eu vou te dizer que eu me sentia culpada também por não estar, assim, amando muito, sabe? Porque eu me sentia mal. Então, daí eu via relatos de outras mães, e óbvio, pra cada mãe é diferente. Mas eu via relatos de várias mães, assim, tão gratas desde o início, que são mães. E eu pensava, Jesus, eu só me sentir mal, sabe? Como é que... Então, daí eu, sabe, me sentia muitas vezes culpada de, será que eu não amo ele o suficiente? Sabe? Umas noias muito. Mas que faz parte da maternidade, né? A gente, cada vez mais eu tenho conversado com mães, eu brinco, eu acho que quando eu for mãe, assim... Eu nem sei o que esperar, porque eu já ouvi tanta história diferente, porque realmente... E a tua vai ser completamente diferente. Já ouvi tanta história, então já ouvi mães falando isso sobre essa culpa, sabe? De, meu Deus, enjoar, meu Deus, eu tô odiando isso, eu tô detestando isso, mas ao mesmo tempo eu queria tanto, então não posso sentir isso, né? E é muito louco, é simplesmente saber que tudo, absolutamente tudo, faz parte do teu processo, pelo que você tem que passar. Porque existe, eu acho que hoje, principalmente, uma coisa assim, do se romantizar várias coisas. É verdade. E daí a gente tem acesso a muitas informações e isso me fazia me sentir culpada. Porque eu não conseguia raciocinar que só beleza. Só que a minha experiência não tá sendo essa, pronto. Mas meu Deus, mas será mesmo que não tá tendo alguma coisa errada aqui? Sabe? Então eu tinha muito essa... As mulheres não falam sobre isso, medo de ser julgada. Olha só, eu achei muito legal que a Gabi falou dessa questão da barriga dela. Acho muito legal que você fala isso. Porque aí abre mais espaços para as pessoas simplesmente serem, sem esse peso de que eu tenho que ser diferente, eu tenho que amar, sendo que eu não tô amando. Sim. Eu tenho que aceitar, sendo que tá sendo horrível, assim, sabe? Sim. Então eu acho muito bacana, cada vez mais isso ajuda outras, assim, né? E eu tenho uma amiga uma conhecida que a gente ainda tava conversando esses dias, ela tem uma filha também, e ela tava falando, Júlia, os primeiros meses, assim, pra mim foram horríveis. Porque a Laurinha chorava horrores, eu já sabia, já me dava depressão, porque eu sabia que tava chegando 6 da tarde, era o horário que ela começava a chorar sem parar. Então, tipo assim, ao mesmo tempo dela diz, aí eu via mães dizendo, maternidade é a melhor coisa do mundo, e eu ali vivendo, tipo, um tormento. Outra, ela ocupa uma posição numa empresa muito, então hoje, ter um outro filho, digamos, um segundo filho pra ela, é uma opção. Não sei se mas tipo, hoje ela tem que abrir mão de outras coisas, pra ter um filho. Eu ainda brinquei com uma outra amiga esses dias, eu disse, hoje na realidade eu não preciso abrir mão de nada. Tipo, como, né, que sortuda, assim, porque eu pude voltar a trabalhar numa coisa que, como eu disse, a empresa funciona eu estando ali ou não, e
eu não precisei abrir mão. Sorte, mas escolha. Também, porque eu tive que fazer uma escolha antes. Exato. Né? Mas assim, hoje, na realidade, talvez se eu estivesse numa baita empresa, com um baita cargo, com um salário onde a minha casa também dependesse disso, tu pensa, será? Eu consigo abrir mão disso? Então, enfim. E é muito bonito como cada um tá onde tem que estar. Porque eu realmente acho que não é porque você é mais abençoada do que outra pessoa que você tem essa empresa do seu pai, entendeu? Pra poder, é porque esse era o seu caminho. Você precisa passar por essa maternidade, por esse casamento, que é o que sempre vibrou o teu coração. Então eu acho que, assim, as pistas estão sempre ali pertinho da gente, porque o nosso coração vai dizendo, e daí a gente fica, não, mas, né, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, né? E com certeza a maternidade vai te ensinar um monte de coisa, já tá te ensinando, né? Você falou, meu Deus, agora que eu tô com 6 meses, já mudou também, né, do começo. Porque agora você tá amando essa barriga, tipo, né, tipo, amando o que eu digo, se exibindo com a barriga, agora tá pesando, você tá entrando numa outra fase, que agora vai ser um pouco mais cansativa, né? E vai te já fica difícil, o personal manda fazer um exercício deitada no chão, e daí pra levantar, daí precisa que alguém ajude, tu levantar assim de frente já não dá, tu tem que se virar de lado, xixi a todo momento, tipo assim, né? Mas são várias coisas assim. E o parto? Você tem medo? Você tem questões? Não tenho, porque eu tenho muita certeza de que eu quero cesárea. Não é uma opção pra mim o parto normal. E apesar de a minha mãe queria que eu tivesse normal de todo jeito, porque ela teve normal. É que a experiência dela com cesárea foi ruim e a com parto normal foi muito boa. Mas eu já conversei também com outras mulheres que, assim, tiraram a cesárea de letra. É que eu não me imagino, apesar de poder sentar de frente com uma pessoa que teve parto normal, como a Gé, sabe? Que o nenê saiu. Ela disse, Ju, eu não trocaria essa experiência por nada. Mas pra mim, escutar tu passar 8 horas de trabalho de parto, pra mim já é uma coisa desnecessária, sabe? Então a gente ainda tá só na dúvida se esperaremos a bolsa estourar pra daí ir pra cesárea, ou, né, tudo isso eu tô conversando com a minha obstetra, mas não é uma coisa que me preocupa, assim. Olha, que coisa boa! Você que é toda cheia de questões, que bom, é menos uma questão pra você se preocupar, essa decisão e tudo mais, né? E você tem sonho de ter mais filhos? Então, eu sempre disse pro Gui que, assim, pelo menos 2. Porque, principalmente pela coisa do irmão, assim, né? Tipo, eu vejo... tu também deve sentir isso, porque tu ter alguém que realmente é a única pessoa que vai entender coisas que acontecem que tu só pode compartilhar com aquela pessoa. Então, assim, e o Gui tem uma ligação com o irmão dele que é de outro planeta. Eu disse, tu já se imaginou no mundo sem o teu irmão? Tipo, briga, mas não vive sem. Não vive sem. Então, talvez com o meu irmão não seja tão intensa, mas um sabe que o outro tá ali. É a pessoa que vai estar pra sempre. Então, a gente sempre teve muito essa coisa de ter 2. Porém, agora a gente diz assim, vamos deixar vir o Arthur, uma coisa de cada vez, sabe? A gente ainda brinca, será que a gente vai ser aqueles casais que mal tem um e com 2 anos já tá grávida de novo, sabe? A gente não sabe ainda, assim, nada definido. Eu tenho mais uma curiosidade. Como é que foi pra você descobrir que foi menino? Então, você jurava que era menina? Eu tinha certeza que era menina, porque eu tinha muita certeza que o Gui seria pai de menina. Não era nem por mim, era por ele, assim, pela história dele e tal, e o Gui sempre foi muito ciumento, então eu sempre tive a certeza que ele tinha que trabalhar isso de alguma forma, e eu tinha certeza que Deus ia mandar uma menina para ele resolver isso aí, coitado. E daí, eu tinha muita certeza, então, tanto que eu ainda brincava com ele, amor, a hora que a gente for estourar o balão lá, mesmo que vier rosa, lembre-se de fazer uma cara feliz, porque as pessoas estarão filmando, vai ficar gravado pra sempre. E no fim fui eu, assim, que me surpreendi super, mas ninguém achava. Você que teve que fazer a cara, tipo... Levei alguns dias, assim, porque eu tinha uma certeza, muito certeza que era menina. Então, tipo assim, tu tem que mudar aquilo ali, tipo, tá, não é mesmo. É o Arthur. Mas assim, depois eu já fui vendo vários outros benefícios, amigas minhas que são mães só de meninos, dizendo, Júlia, tu é a rainha da casa. É tipo assim, tu, teu marido e teu filho. A menina, eu acho que era uma coisa que me dava medo. Hoje, se eu estivesse grávida de menina, com certeza estaria super feliz. Mas me dá um medo do embate, digamos assim, menina e mãe, sabe? Que cada vez as minhas amigas que têm filhas
mulheres próximas de mim, eu vejo que começa cada vez mais cedo, sabe? As meninas, assim, elas, né, se batem. Então, hoje eu já vejo também que foi, assim, muito perfeito. Talvez Deus até me preparou com o primeiro filho homem, pra eu saber como é que é. Porque aí isso me deixa mais tranquila nesse sentido, assim, sabe? Hoje eu já tô completamente convencida. Eu achei o máximo, eu vi as fotos que eu não pude ir, toda de rosa. Ai, coitado do Gui, vai ter que digerir que é uma menina. Menino! Como assim? Eu achei o máximo! Sim. E vai ser maravilhoso. Eu tenho uma amiga que ela jurava que era menino. Os dois, o pai e a mãe... Não, eu tenho certeza que é menino. Você mãe de menino, você pai de menino. Ele escreveu na mão. Eu já sabia. Pra hora que fosse o balão, ele já mostrar. E foi uma menina. Hoje, tanto ele quanto ela, eles querem ter outro filho. E eles querem uma menina. E ela disse, eu tenho medo de vir menino, porque eu não sei, eu gosto tanto de menina, sabe? Então acho que vem que tem que vir e... Eu acho que isso é muito uma experiência, cada um tem que passar por uma, e eu confio muito de que era... O Arthur vai ensinar vocês dois muitas coisas que vocês, assim... Vão ter que vir aqui pra gente conversar mais sobre isso. Com certeza. Daqui 10 anos a gente vai ter um monte de história. Meu Deus, muito mais. Só tá começando. Sim, com certeza. Amiga, muito obrigada por compartilhar a sua história, um pouquinho do que você passou. Sou muito, muito grata por, tipo, ter acompanhado toda essa jornada de perto. E você ter essa coragem de, tipo, sair da curva e, tipo, falar, não, eu vou mesmo, porque esse é meu sonho e ir atrás dessa tua felicidade, independente do que os outros vão falar, independente do que as caixinhas que a gente se coloca, porque a gente precisa de mais pessoas falando sobre isso, de encorajar as outras a, sim, ter, né, enfim, peito para seguir os seus sonhos de acordo com o que para eles faz sentido. Sim. Para você fazia muito sentido ter essa estabilidade financeira. Sim. Então, se a gente fosse deixar uma mensagem, né, amiga, tipo, siga a sua essência, porque... Sim. Às vezes é difícil a gente saber, porque a gente vê muito se falar isso hoje, a essência, e eu tinha isso também, eu me perguntava, tipo, tá, gente, mas aonde que tá? Como é que eu descubro? E até, um dos episódios anteriores que... Como é que era o nome dela que ela tava falando também? Até vocês postaram esses dias, assim, um teaserzinho, assim, e ela falando a importância que o marido dela teve no começo, assim, da gestação e tal, e depois que a criança nasceu. E hoje eu vejo, assim, muito, como eu falei, que o processo foi meu, mas também foi do Gui, e hoje a gente se sente, eu acho que um dá pro outro uma segurança muito grande de que, assim... Vai dar tudo certo. Pode vir que vai dar. Então é isso que eu digo, às vezes se já tivesse dado certo a Health Notes lá no começo, enfim, hoje eu tenho muita certeza de que tudo isso precisava ter acontecido, precisava ter sido difícil lá, precisava ter sido difícil pro Gui, para que a gente fosse assim... Se construindo como casal. Como casal e como pessoas que daí, sabe, chegaram onde estão hoje, assim. Eu acho que... A gente sempre tá no caminho certo, então. Essa é a questão. Eu acho que é difícil, porque senão eu fico pensando na pessoa como eu me pensava, assim, a pessoa que tá lá escutando isso e pensa, tá, e como é que eu descubro que raio de caminho é esse? Se eu pudesse dizer, assim, ir tentando resolver e descobrir internamente. Eu acho que coisas o coração. Que te incomodam. Eu acho que pra mim a essência é você seguir o seu coração. E naquele momento seu coração dizia pra você abrir a Health Notes, que foi necessário. Então você seguiu essa essência. Depois... parou de fazer sentido, teu coração dizia... Talvez a Health Notes era justamente para vocês passarem por isso e crescerem. Pois seu coração disse, não, agora você tá pronta para isso. Eu acho que é seguir esse coração, esse feeling, né? Porque o feeling era realmente a Health Notes. Sim. Né? E isso não quer dizer que seja aquela frase, trabalhe com o que você ama e você não precisará trabalhar um dia sequer. Sim. Não é sobre isso, porque, né? Hoje eu não posso dizer, meu Deus, eu amo lá a empresa do meu pai. Não, mas eu tenho a consciência de que a minha escolha foi por ela e enquanto eu estiver ali eu vou fazer o meu melhor. Isso não quer dizer que eu vou levar de qualquer jeito. Mas, e tem outros benefícios, porém, tem outros ganhos. Outros ganhos que vieram pra mim são muito mais importantes. E que te motivam também, né? A gente quer muito aquela coisa do agora, né? Mas você, tipo assim, tem que ser gostoso agora, nesse momento. E eu acho que a gente tá disposto, igual a gente conversou aquele dia, a partir do momento que tu se dispõe
o que eu quero da vida? Eu quero isso, isso, isso. Então se dispõe a ser um pouquinho melhor a cada dia naquele caminho, assim. Naquele sentido que é uma matemática que fecha, no final fecha, assim. Porque se tu vai todo dia, tu faz um pouquinho melhor, no final vai fechar. Maravilhosa! Eu jamais imaginei que a gente ia estar aqui hoje falando disso, amiga! Eu lembro da gente aqui, ó, choramingando as mazelas da vida e tal. E agora você tá aqui, ó, pleníssima, grávida. Daqui a pouco é a festa de 1 ano. Ai, que delícia. Eu, como virginiana, já sei o tema da festa da criança de 1 ano. Gente, a Júlia sabe todo ano que ela vai fazer no aniversário dela, ela já programou. Claro que a do Arthur eu já sei, né? A criança nem nasceu, eu amo. Júlia, é isso, essa é você. Não tem que ser diferente, porque isso te faz muito única. Maravilhosa. Sim, amei, obrigada. Obrigada. Gente, muito obrigada por vocês estarem assistindo aqui. Não deixem de seguir a Ju nas redes sociais, acompanhar o Arthur. É aberto o Instagram? Nem sei se é. Agora eu não sei, não lembro Também dessa não informação. sabe. Mas enfim, qualquer coisa comenta aqui. O Instagram da Ju vai estar aqui embaixo. Se não tiver aberto, pede pra seguir ela, Isso aí. entendeu? Ela abre, ela Vamos conversa. resolver isso. Já conversa com vocês. E muito, muito obrigada. Nos vemos na semana que vem. Tchau!